Processo de melhoria simplificado, mapeando o processo. Neste episódio, resumiremos conceitos de mapeamento de processos. Um mapa de processo é uma representação pictórica simbolizada por caixas e setas do fluxo lógico e físico de material ou dados e tarefas por meio de um processo. Promove o entendimento comum do processo e serve como uma ferramenta de comunicação para todos. Conteúdo desse episódio: visão geral do negócio, mapas de processo de nível 1, mapas de processo de nível 2 e resumo do capítulo. Mapeamento nível 1. Em primeiro lugar, vamos lidar com um mapeamento de alto nível, não incluindo detalhes intrincados do processo. Este mapa de processo de alto nível é normalmente conhecido como mapa de visão geral nível 1. Usaremos o mapa de nível 1 para um processo de restaurante a título de exemplo. O nível 1 oferece uma visão geral de todo o negócio ou operação. É um mapa que cobre o período de tempo entre a entrada do cliente no restaurante e a saída do mesmo após o pagamento da conta. O mapeamento usa um conjunto padronizado de símbolos conforme é mostrado na figura ao lado. Esses vários símbolos ajudam na visualização do processo. Por exemplo, um retângulo com cinza de fundo, etapa do processo ou de uma operação. O losango é uma etapa de verificação de um atributo. Um triângulo com fundo cinza, uma etapa do processo onde material ou documentos esperam na fila para entrar na próxima etapa do processo. Uma seta com fundo cinza, uma etapa do processo onde o material ou documento move de um local para o outro. Um círculo é um operador, também com fundo cinza. Um retângulo sem fundo cinza, um retângulo branco, é uma atividade sem valor agregado, um NVA. E um retângulo com uma linha grossa nas laterais, preenchido de cinza, é o gargalo. Vale dizer que atividades sem valor agregado incluem tarefas indesejadas ou desnecessárias, tempo de espera, tarefas certas que não foram realizadas da maneira correta na primeira vez, e tarefas que os clientes não estariam dispostos a pagar se soubessem o que você está fazendo. Um exemplo do mapa. Mapa geral nível 1, o cliente entra no restaurante, o garçom cumprimenta e senta o cliente, o garçom leva o menu e anota as bebidas, o garçom serve a bebida e anota o pedido, depois o garçom leva o pedido para a cozinha, o chefe lê o pedido e prepara o prato, aqui o retângulo é mais escuro, então isso aqui é um gargalo, pois tem um tempo de espera, até que o prato fique pronto. O prato é servido, o chefe olha para o prato, o cliente olha para o prato e verifica se o prato está ok. Se não foi o que ele pediu, devolve para a cozinha. Se foi o que ele pediu, o cliente experimenta o prato. O prato está ok? Sim. Se não estiver ok, volta para a cozinha. Por exemplo, está muito salgado. Se o prato está ok, o cliente se alimenta, o cliente solicita a conta, verifica a conta. Se não está ok, ela devolve a conta para acerto. Se está ok, o cliente paga a conta. Então, essa é uma visão geral de um processo de um restaurante, a título de exemplo. Na etapa 7, esta aqui de espera, né? Na etapa 7, o cliente está esperando por sua refeição e, por definição, todas as esperas não têm valor agregado. Portanto, o símbolo sem valor agregado, caixa não sombreada, não de fundo cinza, é usado. As etapas 11, 12 e 15, as etapas 10, 12 e 15 também não estão sombreadas para mostrar sua natureza de não valor agregado. Atividades sem valor agregado incluem tarefas indesejadas ou desnecessárias, tempo de espera, tarefas certas não realizadas da maneira certa na primeira vez, então gerou um retrabalho, tarefas que os clientes não estariam dispostos a pagar se soubesse o que você está fazendo. As etapas 10, 12 e 15 são etapas de não valores agregados, porque questiono se as tarefas foram realizadas corretamente na primeira vez. Num processo estável e capaz, não haveria necessidade desses questionamentos. E, por fim, a etapa 7, né, a espera.
É tempo de espera para o chefe preparar a comida e para o garçom servi-la. Portanto, nem todas as atividades sem valor agregado são desnecessárias ou podem ser eliminadas. Há processos em que se faz necessário manter o tempo de esperas. Notamos que a etapa 7 foi alterada para um símbolo de buffer, que é este triângulo, perdão, um símbolo de buffer estoque, uma vez que a comida está em um balcão esperando para ser servida. Uma operação de gargalo é aquela que impede o fluxo contínuo do processo. O símbolo para uma operação de gargalo é indicado pela caixa destacada mais grossa, conforme é mostrado na figura na etapa 6. Aqui está a etapa 6, né, um retângulo com as bordas mais grossas, é um gargalo. Deve-se evitar medir resultados, como lucros, receitas, mas sim se concentrar no rendimento, yield, e no tempo de passagem, throughput, também na capacidade do processo e na eficácia do equipamento. Um gargalo é qualquer operação ou tarefa que impede o fluxo do processo. Eles degradam a taxa de transferência. Portanto, procura-se eliminar os gargalos em vez de instalar buffers ou estoques intermediários. Os estoques intermediários são considerados um desperdício. Em um ambiente de manufatura, seria desejável fazer o produto o mais rápido possível e entregá-lo ao cliente em troca de pagamento. Em um restaurante, os alimentos preparados que estão em espera tendem a ficar rançosos ou frios, resultando na insatisfação do cliente. Para ilustrar a diferença de teoria da restrição versus a eliminação de gargalo, vamos a um exemplo. Suponha que tenha de se produzir um componente que requer o uso de duas máquinas em série. Primeiro, a máquina A, que produz o componente e entrega para a máquina B fazer uma outra operação. A capacidade de máquina B é igual a 100 peças por turno e a capacidade da máquina A, 50 peças por turno. Lembrando que a máquina B vai processar os componentes recebidos da máquina A. A teoria das restrições colocaria um estoque intermediário de 50 peças na frente da máquina B para que ela pudesse, de fato, fazer as 100 peças. Então, ela usaria 50 peças do estoque intermediário e 50 peças da máquina A para poder processar 100 peças no seu turno. Para preencher o buffer, por sua vez, a máquina A teria que trabalhar em um turno extra, pois ela produz a metade daquilo que a máquina B é capaz de processar. Então, num processo de melhoria, tentaríamos eliminar o gargalo instalando uma segunda máquina A, mas sempre leve em consideração que uma análise de custo tem que ser feita para determinar se o custo da máquina A+, quando amortizado, pode superar o custo do estoque extra e o custo de um turno extra para a máquina A. Se não, se for muito alto o custo da máquina A, ainda assim mantém-se um estoque intermediário, né, um buffer, para alimentar 100 peças da máquina B em cada turno. O mapa de nível 2, próxima etapa, nós estávamos falando de mapa de nível 1. Ele é necessário para cada etapa do mapa de nível 1, para determinar as causas dos problemas de produção e de rendimento, especialmente gargalos. Por exemplo, no processo de cozinha, poderíamos criar um mapa de nível 2, para cada uma das operações gargalos, tarefas 1A, 3C, 6C, 7B, 7C e 8C, que estão aqui com o retângulo com a borda mais grossa. 1A, 3C, 6C, 7B, 7C e 8C. Esses mapas de nível 2 também ajudarão na análise do processo de trabalho de não valor agregado. Embora seja necessário tempo e esforço para criar esses mapas de processo de nível 2, eles são essenciais para a compreensão do trabalho que está sendo feito e para a determinação do estado atual do processo. Como exemplo, um mapa de nível 2 para a tarefa 7C, que era um gargalo no slide anterior, é mostrado na figura ao lado.
Um dos insights obtidos na figura é que o chefe C precisa caminhar muito para concluir sua tarefa. Vamos checar. Primeiro ponto aqui, o chefe A põe a comida no prato. Aqui é uma condicional. Se não acontece esta operação, o chefe C continua fazendo o que estava fazendo. Se acontece a operação, então, que utensílio será utilizado? Vai ser um grelhado ou vai ser um cozido? Então, o chefe C caminha até o equipamento. Caminhar aqui é um desperdício. O chefe C pega os utensílios. O chefe C caminha até a pia, caminhar de novo. Chefe C pega o plano de limpeza. O chefe C limpa os utensílios. O chefe C caminha novamente para o armário dos utensílios. E aí o chefe C arruma, ajeita os utensílios no armário. Então, há bastante caminhada aqui, né? Aqui também, então esse mapa que nós passamos aqui, esse é para um cozido. Para um grelhado, segue aqui embaixo. O chefe C caminha até o equipamento, de novo caminhar. O chefe C pega a escova de limpeza, o chefe C limpa os utensílios e depois que ele acabou, ele continua fazendo o que estava fazendo. A redução da caminhada excessiva é uma das maneiras de melhorar o rendimento, por exemplo. Se você fizer um rearranjo, eventualmente, no layout da cozinha, você poderia eliminar essa série de caminhadas que a gente viu aí na discussão. Mas temos que evitar pular para soluções até que realmente tenhamos medido o processo. Quer dizer, não basta fazer assim, uma análise tão rápida, mas tem que pegar alguns tempos, né? Cronometrar alguns tempos aí de operação. Aqui um exemplo de uma clínica médica, né? Então, você tem aqui o paciente dá entrada no consultório, leva 8 minutos para fazer isso. O paciente espera por 15 minutos. Depois, o paciente é movido para a sala de exame, 2 minutos. O paciente espera 15 minutos. Depois, a enfermeira examina o paciente, 5 minutos. O paciente espera novamente 10 minutos. O doutor examina o paciente e prescreve o tratamento, 20 minutos de consulta. O paciente se veste e agenda uma nova visita e deixa o consultório. Aí a gente fazendo já uma redução de desperdícios, então o paciente faz o check-in, dá a entrada no consultório, 8 minutos. O paciente é movido para a sala de exame, 2 minutos. A enfermeira examina o paciente, 5 minutos. O doutor examina o paciente e faz a prescrição do tratamento, 20 minutos. O paciente se veste, agenda uma nova consulta e deixa o consultório. Aqui, foram extraídos a espera do paciente aqui de 15 minutos, a espera de paciente de 15 minutos, a espera de paciente de 10 minutos. Só de tirar essas esperas, houve uma redução de 40 minutos no tempo do paciente, o paciente fazer a entrada no consultório e deixar o consultório depois de agendar uma nova consulta. Esse é o tipo de coisa que se consegue fazendo um mapeamento do processo e fazendo análise dos desperdícios, das valores não agregados, das operações de valores não agregados. Resumindo, nesse capítulo definimos mapas de processo. Existem 2 tipos de mapas de processo, o nível 1 e o nível 2. Mensagem-chave. Um mapa de processo é uma representação pictórica do fluxo lógico e físico de material ou dados e tarefas por meio de um processo usando símbolos padronizados. Promove o entendimento comum do processo e serve como uma ferramenta de comunicação para todos. O mapa de nível 1 é um mapa de alto nível que representa o fluxo geral do processo em estudo, sem muitos detalhes. O mapa de nível 2 fornece os detalhes intrincados de como cada tarefa é realizada, cada tarefa do mapa de nível 1. Fale conosco na AQC, otimizando processos. Podemos auxiliar sua empresa numa jornada de melhoria contínua estruturada. Muito obrigado.